É com todo tremor e temor que nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Gostaria que neste momento vocês fechassem seus olhos e nós fizéssemos aqui todos juntos uma oração, pedindo para que o nosso Deus, Ele leve o nosso pensamento cativo até Ele. Que todos os problemas, as situações difíceis possam ficar lá fora. E que nós possamos agora, neste momento, se entregar para o nosso Deus. Que Ele venha falar conosco em cada momento, em cada oração, em cada louvor. Que Ele continue falando conosco. Amém? Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, neste tempo de adoração a Ti, Deus. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor leve, Senhor, o nosso coração agora, neste momento cativo, Senhor, até Ti, preso realmente, Deus. Que nós não venhamos nos preocupar com as situações lá fora, Deus, o que aconteceu, deixou de acontecer. Mas que neste momento, Pai, nós possamos nos entregar, Senhor, totalmente a Ti, sem reservas, Deus. Sem nenhuma reserva, Pai. Que o Senhor entre, Senhor, no mais íntimo, Pai, do nosso coração, da nossa mente. E nos dê, Senhor, todo o entendimento, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, venha como um rio que lave e que tire toda a sujeira, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, em cada palavra, Senhor, em cada oração, em cada momento que aqui nós vamos estar, Deus. Usa a minha vida, Senhor, nessa noite. Que eu venha ser um canal de bênção aqui, Pai. Usa a minha vida, Senhor, para falar, Senhor, com cada um que está aqui. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, para ser bênção, Senhor, naqueles que estão em casa assistindo essa live. Ou que vão assistir, quem sabe, mais tarde, amanhã. Deus, que o Senhor venha, Senhor, usar cada um de nós aqui, Pai, para ministrar, Pai, a Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Deus é maravilhoso. Deus nos deu aqui uma nova oportunidade para estarmos aqui adorando a este Deus. Adorando a Deus com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. E que a palavra do Senhor venha falar essa noite conosco. Já gostaria de pedir para vocês abrir a palavra do Senhor lá em Lucas. Lucas 5. Uma passagem bem conhecida. Mas eu me peguei estudando essa palavra, até mandei uma mensagem para o pastor Paulo, porque eu não tinha entendido um negócio ali, e depois eu entendi, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês o que Deus faz. Esse Deus é lindo. Vocês todos conhecem, mas eu gostaria de ler aqui um trechinho. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Isso? Pronunciei certo? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou no barco, um dos barcos, o que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: gostaria que vocês gravassem isso. Ele disse assim: mestre, se esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Esses tempos atrás eu já havia ministrado sobre a pesca maravilhosa, essa pesca. Mas Deus me deu algo
sobrenatural. E eu gostaria que fosse lá para João 21. Abrisse lá em João 21. Onde, mais uma vez, Pedro vai estar pescando. E foi essa mesma dúvida que eu havia perguntado ao pastor Paulo. Eu falei assim, mas 2 vezes? Pedro estava pescando 2 vezes? Mas se repetiu tudo de novo? Será que é isso mesmo? E estudando um pouquinho mais, eu vi que era mais ou menos isso, com algumas diferenças. Poucas diferenças, mas havia ali algumas diferenças que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou falando um pouquinho. Mas ali no 21:15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E mais uma vez Jesus disse, cuide dos meus cordeirinhos, apacente as minhas ovelhas. Amado, isso me trouxe algo muito extraordinário mesmo de se falar. Estava vendo umas pesquisas e alguns cientistas dizem que nós, seres humanos, temos a capacidade de armazenamento, mais de 1 milhão de gigabytes. Pense, isso é muita coisa, eu nem entendo muito. Então o nosso HD aqui, ele é muito grande. Então nós vamos viver a vida inteira e não vamos usar todo esse espaço que nós temos na nossa memória. Mas eu gostaria que vocês entendessem, assim como eu também demorei para entender, que nós podemos ter um HD gigante, mas o nosso processamento ele é devagar. Uns são mais devagar ainda, eu sou meio devagar. A Rafaela, minha filha, às vezes ela me conta uma piadinha ou me mostra alguma coisa, eu fico assim olhando. 3 dias depois eu dou risada. E daí ela fala assim, só pode ser você mesmo, né, mãe? E eu falo assim, sou eu. Então nós temos um HD gigantesco que Deus nos deu. Podemos armazenar ali várias situações. Mas nós temos um processamento aí meio lento. Mas esse mesmo HD que Deus nos deu, ele armazena as coisas ruins e armazena as coisas boas. E sabe qual que é o triste disso? Que aqui no nosso HD nós não temos a função delete. Não dá para deletar. Nós podemos às vezes esquecer. Mas sabe quando acontece assim? Tá aqui na ponta da língua, vou lembrar. E não lembra? Ou às vezes depois de 4 dias, 5 dias, assim como eu. Lembrei. Então assim, nós não temos a função deleta, mas nós temos esse HD gigantesco que nós podemos guardar várias situações. E uma dessas situações é a memória de aviso. Todos nós temos essa memória de aviso. Quando nós somos pequenininhas, assim como a Sara está ali, nós temos aquela memória de aviso, ainda está se criando nela. Então você fala assim, não coloque o dedo na tomada. Ainda ela vai lá e muitas vezes vai pôr o dedo na tomada, porque ainda não se formou essa memória de aviso. E que muitos de nós já se formou. Me lembro muito bem de quando meu pai... Eu tenho muitas histórias com meu pai. Histórias maravilhosas. Algumas ruins. Porque essa memória de aviso também nos faz entristecer muitas vezes. Não podemos apagar. Mas essas memórias nos fazem crescer. Essas memórias também nos mantêm em pé e nos alertam daquilo que está errado e daquilo que está certo. Nós tínhamos uma televisão bem antiga. E meu pai falou assim... Não sei se é tempo de vocês, né? Mas eu vou falar do meu... Nós colocávamos um fio assim na janela para poder pegar melhor. E eu não sei por que aquele negócio dava choque, gente. Eu não entendo até hoje. E meu pai falou assim, Andréia, não chegue perto da janela que vai te dar choque. E eu não sei até hoje por que dava choque. Mas sabe como é criança? A janela ali, e eu aqui, e eu querendo olhar lá para fora, e eu
pus a mão na janela, fiquei grudada ali. Até hoje eu não sei por que dá choque. Mas aquilo me alertou até hoje. Até hoje eu morro de medo de levar choque. Hoje eu dificilmente troco uma lâmpada. Eu falo para uns trocar. Eu mexo no fio porque eu morro de medo de levar choque. Porque essa memória de aviso ficou guardada aqui dentro de mim. Na época eu chorei, na época eu fiquei triste, na época aconteceram várias situações. Mas hoje essa memória de aviso me faz eu não levar choque. Se for para levar choque, o Anderson leva. Se for para trocar uma lâmpada, ele que troca. Eu não vou. Amados, é isso que eu queria que vocês entendessem. Teve duas passagens ali. De Jesus com Pedro. Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Olha, na primeira passagem, Jesus foi lá para chamar Pedro para ser um dos primeiros discípulos. E ele chega lá, como eu li aqui com vocês, ele chega lá na beira da praia. E o que Pedro estava fazendo? Pescando. E ele pescou, tentou, pelo menos tentou pescar, mas ele não pegou nada. E Jesus chega lá e vê Pedro fracassando na sua pesca. E o que Jesus fala para ele? Nós lemos aqui. Vai lá, lança de novo a rede. E eu li uma passagem aqui que ele fala assim, ele questionou Jesus e disse assim, mas foi a noite inteira já. Eu já fiz o que era para ter feito, mas sobre a tua palavra, eu vou lá e vou lançar novamente. E eu comecei a ler várias vezes, e falei assim, mas por que na primeira Pedro fala sobre a tua palavra? E eu entendi, amados, que Pedro, ele estava falando como se fosse assim, ó, eu vou lançar a rede, mas se der errado, a culpa é sua, Jesus, não é minha não. Porque muitas vezes nós fazemos assim, nós jogamos a culpa em Jesus, a culpa aqui é nossa. E nós jogamos em Jesus. E Pedro fez isso. Tá, eu vou lá, vou jogar a rede e vou voltar. Mas se der errado, porque eu sou pescador, você não é, eu sou. Como se nós soubéssemos de tudo. E ele foi lá, jogou a rede, trouxe os peixes. Ele sabia, naquele momento, o Senhor estava ali formulando uma memória de aviso para Pedro. Olha, Pedro, vai armazenando aí. Vai colocando aí nesse HD gigantesco que eu coloquei, que eu fiz. E mais lá para frente nós vamos trabalhar essa memória de aviso em você. E Jesus disse para Pedro bem assim, olha, eu não quero que você seja pescador de peixes, mas eu quero te fazer pescador de homens. Esse é o propósito, esse é o princípio que o Senhor tem para nós. Ele nos formou para isso, para nós sermos pescadores de homens. Um pouquinho para frente nós lemos lá em João 21. Quando Jesus chama Pedro, Pedro larga a rede, Pedro larga o barco, Pedro larga todos os seus instrumentos de trabalho na época e segue Jesus. Só que, amados, nesse meio tempo de Lucas até chegar João, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou. E nesse momento, novamente, Pedro faz o quê? Jesus chamou ele para ser o quê? Pescador de homens. Ele era pescador de peixe. Só que nesse meio tempo, Jesus havia trabalhado com Pedro. Jesus havia ensinado ele. Jesus havia criado memórias com ele. Mas devido a toda a circunstância que Jesus veio, aconteceu tudo com ele o que tinha que acontecer. Pedro voltou a fazer aquilo que ele já fazia antes. E que muitas vezes nós fazemos isso. Deus me chama, Deus chama vocês, Deus nos chama para nós sermos pescadores de vidas, de almas, de pessoas. E quando alguma coisa não dá certo, o que nós fazemos? Voltamos a fazer aquilo que nós já fazia antes.
Lembre que Pedro chega na praia. Se vocês lerem ali João 21, Jesus chega na praia e olha lá Pedro. Aonde que Pedro está novamente? Pescando. Mas o que era para você fazer, Pedro? Se Jesus fizesse como nós, o que nós iríamos fazer? Mas Pedro, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu já tirei você daí. Não era para você estar aí. Era para você estar pescando vidas. Era para você estar falando do amor de Deus. Era para você fazer a diferença neste mundo. Mas o que você está fazendo? Mas Jesus não é como nós. Glória a Deus por isso. Porque nós somos muito fáceis de apontar. Nós somos muito fáceis de apontar os erros. Nós somos fáceis de apontar que você não consegue, que você não merece. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus não é desse jeito. Ele chega na praia. E ele diz assim para Pedro: tem alguma coisa para comer? E eu comecei a pensar, falei assim, está restaurando as memórias de Pedro, está restaurando, porque já aconteceu aquilo com Pedro, já aconteceu. Pedro já estava pescando e ele não conseguiu pescar. E daí Jesus falou, lança, e ele lançou, e ele pegou. E daí ele se afastou de Deus e ele começou a fazer novamente aquilo que ele queria fazer, não aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Aquilo que muitas vezes nós fazemos. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E voltamos nos mesmos erros. Você imagine Pedro. Ele deixou a sua rede, o seu barco, seguiu Jesus em Lucas 5. Agora ele comprou novamente barco, ele comprou rede, ele comprou todos os seus instrumentos de trabalho e voltou a fazer aquilo que Jesus não falou, que ele não poderia fazer. Ele tinha que ser pescador de homens, não de peixe. Então muitas pessoas investem nos próprios erros. Você já viu aquela pessoa que ela cai novamente no seu pecado, ela cai novamente nas suas fraquezas, e são sempre as mesmas fraquezas. Ela bebe, ela tem um vício da bebida, ela tem um vício de cigarro. E daí de repente ela encontra Jesus, começa a caminhar com Jesus, larga tudo. E daí de repente acontece algo. Aquela memória de aviso dela é apagada. Assim como Pedro teve a memória de aviso dele ali apagada. E ela volta a fazer tudo novamente, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas transgressões. Tudo aquilo ela volta a fazer as mesmas coisas. Nada muda. Por isso que eu encontrei essas duas passagens de Pedro pescando. Sabe qual que é a diferença agora dessas duas passagens? A primeira, Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu vou lançar. Só que em João 21, Pedro não questiona. Jesus fala assim, lança novamente. Pedro não questiona que ele ficou a noite inteira pescando. Pedro não questiona que vai ser sobre a palavra dele. Sabe por quê? Porque a memória de aviso dele foi ali lembrada. Ele lembrou que somente com Jesus no barco nós podemos vencer. Que somente com Jesus no barco nós podemos pescar. É isso que nós temos que entender. Que essa memória de aviso tem que acontecer em nós. Não podemos, aconteceu alguma coisa, eu vou me afastar de Jesus, vou fazer tudo novamente que eu fiz de errado. Essa memória de aviso tem que acontecer em nós. E lembrar que eu só consigo estar em pé aqui hoje porque Jesus está no meu barco. Eu só consigo estar em pé aqui hoje porque o Senhor está aqui. Nós somos muito fáceis de esquecer tudo o que Jesus fez por nós. Nós somos muito, muito fáceis. Pedro, amado, ele andou com Jesus. Pedro teve uma história com Jesus e a história dele era dramática. Eu comecei a olhar as histórias dele. Pedro andou sobre as águas. Pedro negou Jesus. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro foi exaltado. Pedro foi ali criticado por Jesus, falado, não faça isso, faça isso. Então, Pedro tinha uma história com Jesus. E mesmo assim,
ele esqueceu, ele deixou. Aquelas lembranças de aviso que ele tinha com Jesus ficou para trás. Mas, amado, Jesus está na praia. Não para nos criticar. Jesus, ele está na praia não para apontar o dedo para aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não é isso que Jesus faz. Mas Jesus fala assim: vem cá, meu amado. Pedro poderia ter desistido, mas o Senhor Jesus não desistiu dele. E assim mesmo, ele não desistiu de mim, não desistiu de vocês. Você imagine Jesus, Deus, olhando para mim, olhando para o Anderson, tantas e tantas vezes que nós fracassamos, tantas e tantas vezes que nós voltamos a fazer aquilo que nós já fazíamos antes, e o Senhor sempre ali de braços abertos, sempre ali de mãos estendidas e falando assim: venha, eu estou aqui. Me recordo agora de uma situação. Eu me ajoelhei no meu quarto, na sala até, na verdade, e eu me ajoelhei assim e falei assim: Deus. E comecei a fazer novamente uma oração que eu sempre fazia. Sempre. E sabe quando você fala assim: nossa, mas de novo? Sabe quando você mesmo se toca que você está repetindo? E eu falei assim: ah, Deus, perdoa aí, Deus, mas é de novo, né? Isso, né? Ai, me desculpa aí. Eu não queria fazer essa oração, mas é uma coisa que me perturba e eu quero te fazer novamente essa oração. E eu fechei os olhos, fiz a oração, fechei os olhos, e Deus falou no meu coração: minha filha, quantas vezes você precisar vir e se ajoelhar e falar essas mesmas palavras que você fala para mim todos os dias, eu estarei aqui para te escutar. Todas as vezes. Não importa se você precisa 5, 10 anos. Não importa quanto tempo você vai fazer essa mesma oração. Eu vou estar aqui todas as noites. Eu vou estar aqui todos os momentos que você precisar para escutar aquilo que te magoa, aquilo que te machuca. Porque todos nós temos um tempo. Todos nós temos um tempo de recuperação. Nós precisamos ter um tempo com Deus. E às vezes nós ficamos batendo na mesma tecla. Mas o nosso Deus, ele é paciente. Ele não nos aponta, não. Ele diz assim: filha, vem cá. Fala aí. Pode falar. Quantas vezes você precisar. Eu sempre vou até aqui. Sempre vou estar aqui para te escutar. Aquilo que você precisar, eu vou estar aqui. E que por muitas e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com o nosso próximo. Às vezes nós precisamos só de um abraço. Estava vendo sobre o abraço também. 3 segundos de abraço. Dizem os cientistas que são um abraço que não é tão verdadeiro. 20 segundos de abraço são capazes de curar feridas da alma da gente. Capazes de curar o mais profundo machucado que está lá dentro. Até isso o diabo tem tentado nos tirar, que até agora nós não podemos nem abraçar mais. Mas isso vai nos curando, vai limpando, vai tirando tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus. Amados, quando Pedro ele vê que Jesus está lá, ele já voltou. Ele já pescou. E a palavra do Senhor diz lá em João 21, depois quando vocês lê, que diz assim, João diz para Pedro bem assim: Pedro, você sabe quem que está lá? Você sabe quem que está lá na praia? E eu imagino assim que voltou todas aquelas lembranças de aviso de Pedro, quando o galo cantou, ele negou Jesus, das experiências que ele teve com Jesus andando sobre as águas, sobre o momento que ele cortou lá a orelha do Malco, sobre
todas aquelas lembranças voltou. E a palavra do Senhor diz assim que Pedro colocou a sua roupa, saiu assim sobre as águas, assim andando, já estava a 90 metros, se eu não me engano, da praia, e ele veio carregando os peixes e chegou até Jesus. Só que, amados, quando ele chega até a praia, Jesus já tem peixe, já tem pão, já tem brasa, porque quando nós chegamos perto de Jesus, Ele tem um banquete para nos entregar. Ele tem um banquete. Amados, na primeira passagem da pesca, ele simplesmente pesca lá e segue Jesus. Agora na segunda passagem, é tão interessante que ele chega carregando os peixes, vê Jesus. E eu vejo assim, eu imagino isso, não está na Bíblia, mas eu imagino que Jesus fala assim: Pedro, conta aí esses peixes. Conta os peixes aí para nós ver quanto tem. Porque agora tem tempo de contar. Porque agora você não precisa sair correndo, não, eu estou aqui. Eu não vou sair de perto de você nunca, eu estou aqui. E a palavra do Senhor diz assim que tem 153 peixes grandes. Será que Jesus queria os peixes? Não. Jesus queria que Pedro lembrasse do propósito, porque ele foi criado, porque ele foi chamado. Foi isso que Jesus queria lembrar, que Pedro lembrasse. Pedro, lembra do teu propósito. Lembra, meu lindo, lembra do que você foi chamado. Gostaria de ler com vocês em João 21:15 novamente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: você me ama? Me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeirinhos. Amado, se você ama Jesus, então cuide da pessoa que está do seu lado, cuide do seu amigo, cuide da sua família, cuide, porque assim você vai demonstrar a Deus o quanto você o ama. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama? E sabe o que Jesus quer falar para Pedro? Eu creio que nesse momento Pedro já deve ter lembrado de todas as situações. E é dizendo assim: Pedro, você me ama? Então escuta o meu chamado. Pedro, você me ama? Então escute a minha voz. Pedro, você me ama? Então vai lá, cuide daqueles que estão precisando. Jesus queria restaurar memórias, lembranças. E nessa noite, Senhor Jesus quer restaurar lembranças em nossas vidas. Lembranças do que Ele fez há anos atrás. E por muitas vezes nós temos deixado de lado, esquecido. Amados, tem muitas pessoas deixando essa saudade de estar com Jesus ser maior do que o orgulho. Pessoas que foram feridas, machucadas por igreja, machucadas por prédio mesmo, por pessoas, deixando de ir buscar essa presença de Deus. Deixando que a saudade vinha a ser menor que o orgulho. Se a saudade está aí, então mate essa saudade, busque a Deus. Ele abraçou ali, porque nesse momento eles estavam reunidos ali, comendo, e ninguém tinha coragem de perguntar quem era, ou de falar de Jesus ali. Mas Jesus olhou para Pedro, porque era para ele que deveria haver a restauração. Quando Jesus ele olha, quando ele fala conosco, é para nós recebermos a restauração, assim como Pedro ouve ali a restauração da vida dele. Porque quem sabe ele guardava consigo ainda um sentimento amargurado de ter negado, um sentimento ainda difícil, mas o Senhor está para nos restaurar. A palavra do Senhor diz que quando Jesus olha para Pedro, que ele está indo para a cruz do Calvário, o Senhor olha para Pedro com um olhar de compaixão, e é assim que Deus nos olha, é assim que Jesus nos olha, com um olhar de compaixão.
Ele nos ama. Ele não nos aponta o dedo. Amados, não deixe a saudade te matar. Não deixe essas lembranças tão maravilhosas serem esquecidas. Semana passada, nós fomos para Tomazina, porque assim, teve muita gente que nem conhecia que era Tomazina, né? Mas nós fomos para lá, porque a minha mãe está morando lá agora, então agora, né, a gente vai mais vezes para lá. E daí meu irmão falou assim: André, eu vou te levar na casa onde que você morou. Eu falei: sério? Eu falei assim: vou. Então vamos. E nós passamos lá. E antes disso a minha mãe falou assim: eu vou te levar no sítio onde você morou com 3 anos de idade. Eu falei assim: vai? Eu falei assim: vou. Então tá, vamos. Chegamos lá. A famosa figueira que meu pai plantou. Estava lá, tiramos foto, registramos tudo. E sabe, amados, quando eu cheguei naquele sítio, começou a vir uns flashes assim, na minha cabeça, umas memórias. Memórias de quando eu era muito pequena e aquilo foi assim tão bom. E daí quando meu irmão falou assim: eu vou te levar lá, você já tinha 6 anos, você já era velhinha, você tinha 6 anos. E daí ele me levou lá, já não tinha mais a casa, mas estava lá todo, né? E sabe quando veio assim aquele flash assim da casa de madeira? Veio o flash do meu pai. E eu falei assim: nossa, do meu pai. E daí eu fiquei pensando: poxa, essa saudade eu não posso matar. Eu não posso mais chegar e abraçar meu pai. Mas eu tenho consciência disso. Eu sei que eu não posso mais. Mas tem muitas pessoas com saudade do Pai Celestial. E o orgulho não deixa chegar até Ele. Tem muitas pessoas com saudade da mãe que ainda está viva. E às vezes uma palavra dita, torta, afastou a pessoa de chegar na mãe. Então nós temos que cuidar, amados, com esse HD gigantesco que nós temos aqui dentro. Não dá para deletar? Não dá. Mas dá para trabalhar nele? Dá. Dá para trabalhar nele. Então não podemos deixar que uma pequena palavra acabe com 10, com 20 anos de relacionamento. Não é assim que funciona. O nosso Deus está na praia. Ele não está lá para nos apontar. Ele está lá para nos ajudar. Ele está lá para ministrar no nosso coração. Enquanto nós estivermos vida, enquanto nós estivermos aqui, e nós pudermos matar a saudade, até mesmo de Jesus. Esses tempos escutei uma pessoa falando que estava com saudade de Jesus. E eu fiquei me pensando, falei assim: mas como que alguém tem saudade de Jesus? Se Ele está vivo, se Ele está aqui. Eu tenho saudade do meu pai, eu não posso chegar até Ele, mas eu posso chegar até Jesus. E tem muitas pessoas que não conseguem chegar até Jesus, estão com saudade de Jesus. Mas nós podemos chegar até Jesus. Hoje nós temos livre acesso até Jesus. Hoje nós podemos chegar até Ele. Nós podemos matar essa saudade. Nós podemos lembrar, nós podemos ter essa lembrança de aviso. Essa coisa maravilhosa. Não podemos deixar que a saudade venha a ser administrada, porque muitas vezes nós só administramos a saudade e não acabamos com ela. Nós temos que acabar com essa saudade, chegando até Jesus, chegando até uma pessoa. Que quem sabe você, nossa, mas mora tão longe, mas quanto é longe? Será que não dá para chegar até essa pessoa? Para matar essa saudade? Esses tempos atrás, nós estávamos... Era na academia até. E daí nós estávamos na aula e a professora, nossa professora, ela atendeu o telefone e ela muito brava. Eu falei assim: nossa, como brava. Daí eu falei assim: o que aconteceu? Eu até cheguei para fazer: o que aconteceu? Ai, meu pai fica me ligando a toda hora. E ela brava, daí eu falei para ela assim: nossa, eu queria tanto que meu pai me ligasse. E meu pai já não está mais aqui. Então não faça assim com ele. Porque muitas vezes, amada, essa mesma reina que nós temos, essa mesma rincha que nós temos, vai ser um fator de saudades para nós daqui a algum tempo.
Então, muitas vezes nós pensamos assim, puxa, mas eu não aguento aquela fulana, puxa, eu não aguento aquela minha irmã, eu não aguento a minha mãe, eu não aguento meu pai, como essa professora disse. Mas, amados, daqui a um tempo, o teu pai já não vai estar mais aí. Daqui a pouco, aquele irmão da igreja que você brigava com ele, já não está mais ali. E você vai sentir saudade daquele irmão. E você vai sentir falta daquela pessoa. Ah, mas eu posso resolver? Pode. Você pode resolver a saudade com Jesus, você pode resolver a saudade com o teu pai, você pode resolver a saudade com o irmão. Se estiver vivo aqui, pode. Então não vamos deixar que essa saudade venha nos consumir. Amém? Vamos nos colocar em pé, amados, em nome de Jesus. Glória seja o nome do Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Muito obrigada, Deus. Porque o Senhor tem nos dado, Senhor, oportunidades, Pai, de lembrar daquilo, Senhor, que o Senhor já fez em nossas vidas. E daquilo que ainda o Senhor vai fazer, Pai, mas isso é contigo, não é conosco, Deus. Nos ajuda, Senhor, a administrar, Senhor, esse HD que o Senhor tem nos dado aqui, Deus. Não permita, Deus, que nós venhamos, Senhor, esquecer de Ti, Deus. Esquecer como é bom, Pai, estar nos Seus braços. Esquecer, Senhor, como é bom, Senhor, falar contigo. E saber que o Senhor não está aí para nos apontar. E saber que o Senhor não está aí para nos criticar, como muitos têm feito. Mas o Senhor é aquele que está na praia. O Senhor é aquele que está de mãos abertas, de braços estendidos. E com um banquete, Senhor, para todos nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a administrar, Senhor, tudo isso que o Senhor tem feito conosco, Pai. Todas as bênçãos recebidas. Espírito Santo de Deus, Tu és tão lindo, tão maravilhoso. Assim como o Senhor fez, Pai, com Pedro, restaurou ali a memória de aviso, que ele veio a entender, que ele veio a entender, que se o Senhor não está no barco, não há pesca. Se o Senhor não está no negócio, não há casamento. Se o Senhor não está no negócio, não há um emprego fixo, não há, porque o Senhor é o centro. O Senhor tem que ser o centro de nossas vidas. Porque se o Senhor não for o centro, nada vai dar certo. E por muitas e muitas vezes nós vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nos ajuda, Senhor. Que nós venhamos matar essa saudade de estar perto de Ti. Que nós venhamos matar essa saudade de falar contigo. Que nós venhamos a voltar para os Seus braços, Deus. Acreditando fielmente que não há lugar melhor de se estar a não ser nos Seus braços, Deus. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor, a permanecer contigo. Vai curando, Senhor, Pai, todas aquelas feridinhas, Pai. Venha curando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede nós de lembrar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Tudo aquilo que impede de nós chegarmos até a praia, de tocar em Suas mãos, de receber o Teu abraço, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, vem ministrando no coração de cada pessoa que está assistindo. Vem ministrando no nosso coração, no meu coração, Deus. Eu quero sentir, Senhor, novamente. Eu quero, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença mais e mais. Nós precisamos de Ti, Deus. Aquele primeiro amor, quando nós nos encontramos contigo. Que nós venhamos permanecer em Ti. Permanecer contigo, Deus. Sabendo que o Senhor não vai nos julgar. Mas o Senhor também vai nos curar, vai trabalhar em nós. Faça-nos lembrar, Senhor, de todos os momentos, Pai.
Faça-nos lembrar, Senhor, de todos os momentos, quem sabe ruins ou bons, mas que isso venha servir, Senhor, de ensinamento, de aviso, para nós não podermos errar novamente, Deus. Não permita que nós venhamos a errar, a cair no mesmo erro, Deus, assim como Pedro fez. O Senhor, Ele tem muitas chances para nos dar. O Senhor, Ele tem chances para nos entregar. E nós podemos nos achegar até Ele. Até que Jesus volte. A cada manhã que nós levantamos e respiramos, é mais uma oportunidade de lembrar. É mais uma oportunidade que Deus nos dá para nos restaurar. Tanto o nosso relacionamento com Jesus, tanto o nosso relacionamento com as pessoas. Porque nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos dessa restauração. Então, Senhor, nos traga também essa restauração, Deus. Nos ajude, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este tempo. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou, Senhor, aos nossos corações. E que nós venhamos, Pai, a ouvir e praticar isso, Senhor, que nós aprendemos aqui hoje. Não vamos deixar, Senhor, que ela entre de um lado e saia de outro em vão. Porque a Tua palavra diz, Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Ela vem para nos encher, ela vem para nos curar, ela vem para nos transformar, Deus. Mas isso só vai acontecer se nós assim deixar. Se nós assim fazer como Pedro. Descer daquele barco e ir de encontro ao Senhor. Porque o banquete está pronto. O peixe, o pão e as brasas estão prontas. É só nós nos achegarmos a Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar o pastor Paulo.